é mais fácil você ir lá no Novo Testamento e voltar no Abacuque. O Abacuque, nós não temos, biblicamente falando assim, muitas informações dele, informações como temos de outros, né, do Jeremias, do Isaías, do Daniel. Ela não nos dá muita informação sobre Abacuque, não muitas, mas nós temos uma certeza, essa sim, que ele era um profeta do Senhor e que Deus falava com ele, porque o texto vai nos dizer que ele perguntou e Deus respondeu. E Deus responde para aquele que tem intimidade com ele. Ele não responde para qualquer um aleatoriamente. Ele vai responder para aquele que tem intimidade com ele. Então nós temos essa certeza, que Deus falava com ele, que Deus falava mesmo, literalmente, com ele. Então, meus amados, diante disso, ele foi um profeta, na nossa visão, escreve esses 3 capítulos, né? E eu vou discorrer sobre os 3 capítulos bem rápido. Obviamente, não quero acelerar o processo aqui, mas nós podemos, em todo momento, falar do Abacuque, falar da obra escrita por ele e falar de uma outra forma, mas hoje o Senhor colocou no meu coração e eu vou citar os 3 capítulos, mas citar pedaços, fatias ou pequenas porções do livro do Abacuque. Então, meus amados, e eu escolhi um tema para esse sermão e eu disse e coloquei o tema como o seguinte: um mundo colapsado, o que fazer? Em um mundo colapsado, o que fazer? O que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos? Pastor, o que você poderia dar aí uma ideia do que seja colapsar? Meus irmãos, colapsar, num português assim bem rastaquera, colapsar é virar de cabeça para baixo, é quando o negócio bagunçou demais. E meus irmãos, tempos que nós já estamos vivendo, que está colapsado em todos os sentidos. Em muitos lugares está colapsado as nações, em muitos lugares estão em guerras, muitos lugares há perseguições. Saiu uma notícia essa semana, um país da África, eu não lembro aqui qual é, se os irmãos lembrarem, por favor, levante a mão e fale o nome. Não sei se é Nigéria, eu acho que é, onde muitos cristãos, não poucos cristãos, talvez uma centena, mas mais de dezena, com certeza, foram executados por conta de professarem. Tunísia, pronto, então é na Tunísia. Então, por conta da sua fé, foram executados. Colapso, irmãos. Colapso na natureza em alguns lugares. Colapso na família, colapso nos relacionamentos, colapso nas relações interpessoais, nas amizades, colapso. Não há mais confiança, colapso na política, colapso na justiça, colapso. Então, é um negócio absurdo. Agora, o que fazer diante disso? E o profeta estava nesse tempo, um tempo de incerteza. Você tem certeza, por exemplo, do país que nós estamos, do que vai acontecer daqui a um ano? Não tem, ninguém tem. Os próprios governantes não têm, como é que você vai ter? Ninguém tem. O que fazer? Nós guardamos o dinheiro ou gastamos o dinheiro? Nós pegamos tudo que temos e mudamos para o Uruguai, que você pode ir a hora que você quiser, para o Paraguai, porque tem lugar que você não pode ir. Então, o que é que nós fazemos? Ou nós não podemos, eu me incluo. O que nós fazemos? Eu pego tudo porque há incerteza e há questionamentos. O que vai acontecer? Então, meus irmãos, e o Abacuque, no meio disso tudo, o que ele nos ensina? Ele aprendeu a buscar a Deus. Ele disse assim: é verdade, possivelmente, né, essa é a minha versão,
é verdade, o mundo está colapsado. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou falar com Deus. E eu vou adorar a Deus. E Ele vai fazer tudo isso aqui. Mas está ruim demais, moço, não está dando não. Como é que você vai glorificar a Deus numa situação dessa? Irmão, o Senhor nos chama para esse momento da história. Você tem que saber disso. Por que você está vivo? Porque Deus quis que você estivesse vivo. Eu poderia ter nascido um ano antes, um ano depois. Todos aqui a mesma coisa. Então por que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento da história? É porque Ele sabe de tudo. E Ele não coloca sobre a tua vida, a minha vida, nada, nenhum peso que você e eu não possamos suportar, nenhum. Se você passa por luta, dificuldades, se você vê esse mundo colapsado, eu quero dizer a você que Deus sabia disso muito antes. Ele já projetou todas as coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a tua família, sobre esta cidade, sobre esse país. Ele já projetou. Agora, qual é a decisão da sua vida? Qual é a minha decisão em relação a isso, a esse problema? Nós estamos apontando um problema. E o que nós vamos fazer diante do problema? O que eu vou fazer? Então, meus irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande em meio a tantas vozes, que são essas. Um vai dizer assim, gasta. O outro vai falar, guarda. Um vai dizer assim, deixa o seu casamento. O outro vai falar, lute pelo casamento. Um vai dizer, largue essa amizade. E o outro vai dizer, cuide dessa amizade. Um vai dizer abandona, o outro vai falar não, agarra e cuida. Um vai dizer assim, está muito ruim, e o outro vai dizer assim, está muito bom. Um vai dizer assim, esse país não tem jeito, o outro vai dizer assim, o país tem jeito. Muitas vozes. Agora, que voz nós devemos dar ouvidos? Que voz você tem dado ouvido? Que voz eu tenho dado ouvido? Eu vou dizer uma coisa para você. O inimigo da sua vida, o inimigo da minha vida, ele é sujo. E ele não brinca de ser diabo. Um amigo meu fala isso, Porfírio. Ele não brinca de ser diabo. Ele ataca dioturnamente para tentar desestabilizar a sua vida, a sua fé, tirar o seu foco. E as vozes vêm, e vêm, e vêm. Uma hora o negócio ali está alto, outra hora baixo, outra hora, meus irmãos, é uma voz que te engana, que você nem consegue identificar que voz é, mas elas vêm. E o diabo não brinca de ser diabo, mas eu quero dizer, o Deus que servimos neste lugar é um Deus que nos dá respostas, é um Deus que no meio de tantas vozes, há um Deus que fala com você, há um Deus que olha para você e diz para você, este é o caminho, andai nele, entrega tudo e confia nele, e ele vai te sustentar e vai te levar até o fim, para a glória de Deus Pai. As vozes podem ser muitas, mas há uma voz que destoa de todas as outras em um mundo colapsado, e essa voz é do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que te escolheu para coisas extraordinárias, benditas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, igreja. Graças a Deus. Muito obrigado, Eliete. Deus seja louvado. Então, Senhor, Ele tem respostas para o seu coração. Ele tem resposta para o meu coração. Ele é o Deus que cuida de nós. Abacuque 1, eu vou ler do 1 ao 4. Nós vamos ler na NVI, que diz assim: a advertência revelada ao profeta
Abacuque. Até quando, Senhor? Olha como está o coração do profeta. Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Olha como que às vezes é o nosso coração. Até quando, Senhor? O Senhor não está vendo aqui não, que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo os problemas aqui? Até quando? Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando, Deus? Até quando? Por que me fazes ver a injustiça? Parece que nós estamos falando do nosso lugar atual, né, que estamos, no país que vivemos. Irmãos, eu tenho ouvido na boca pequena, muito ali em Campinas. Hoje eu comentei alguma coisa de manhã em relação a um hospital que eu visitei recentemente. Já falei que não vou repetir. Quando Deus mandar eu repetir, eu repito. Mas eu ouço ali na boca pequena, em Campinas. E aí eu pensei, isso aí é em bairro proletário, longe do centro de Campinas. Os caras falaram assim. Aí me contaram um caso e disseram assim para mim: onde aconteceu isso? Ele falou assim: aconteceu no Taquaral. Uau, Taquaral? Taquaral é um bairro legal, elegante, bacana. Bairro antigo ali de Campinas, bacana. E eles falaram assim, ele falou: Romero, ali é o seguinte, aconteceu. Ele me contou o caso de uma pessoa que eu conheço. Uma mulher levantou uma calúnia em relação ao moço, e ele foi chamado para um tipo de um tribunal paralelo, para ele ser julgado neste tribunal paralelo. Então os irmãos sabem nas entrelinhas o que eu estou dizendo. Eu sempre vou conversando. Eu conheço lá em Campinas, nesse mesmo dia eu conversei com um cara que atua na corporação da segurança. Eu conversei com ele, ele falou: rapaz, isso é a coisa mais comum hoje, mais comum. Eu falei: mas não é possível, cara, que isso é verdade. Ele falou: é verdade. Então você sabe que tem aqui, tem no Rio de Janeiro, tem para todo lado. Não é que nós não sabemos, mas irmãos, o negócio tomou e está tomando uma proporção tão grande que parece que não há nem como resolver mais, humanamente falando. E o profeta, meus irmãos, eu volto a esse tema, ele fala assim: por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? Ele está questionando Deus, irmãos. Entenda que ele está falando com Deus. Ele não está falando, não é eu falando com meu filho, não é eu falando com a minha esposa falando comigo, não. Ele fala assim: a destruição e a violência estão diante de mim. Eu estou vendo o negócio acontecer. Há lutas e o conflito se levanta. Eu estou vendo. Está claro aqui, ó, não precisa ninguém nem desenhar mais. Está claro para mim, o próximo varão. E ele fala assim: por isso, olha lá, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Não dá essa impressão? Tem uns que falam assim que a justiça é para como é que é? É pastor, polícia e não sei o que é outra coisa. Ele fala assim: parece que a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam justos e assim a justiça é pervertida. Ele fala assim: por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios cercam justos. Parece que é isso, dá-nos a impressão que é isso. E assim os justos, a justiça é pervertida e perverte, porque parece que dá a impressão, não dá? Assim, parece que se você fizer errado é melhor. Irmãos, toda hora você escuta isso. Quem que é? Fala assim: o cara
Não que eu sou a favor. O cara cortou uma... eu vou citar um exemplo mais bobinho assim. Rastaquera. O cara arrancou a taboa de dentro da lagoa. Multa ele. Quanto? Pode dar 1 milhão. Beleza. Um roceiro. O cara não tem dinheiro para nada. Quebrado. Lascado a vida dele. Aí ele, 1 milhão de cruzeiro, arrancou taboa, arrancou a areia de dentro da lagoa. Isso é a justiça do Brasil, irmãos. A represa do cara está cheia de areia. Toda hora eu vejo isso. Eu falo com o cara, limpa essa represa. Eu falo, não posso limpar. Por que você não pode limpar? Porque eu tenho aí, a justiça vem para cima, moço, e fecha o meu negócio. É desse jeito, irmãos. Parece que o negócio não é bom. Aí levanta o outro e fala assim: eu fui em determinado lugar, teve um acidente, eu tive que dar por um acidente ocorreu isso. Ele cometeu um crime. Ele vai lá, muitos estão respondendo nas audiências de custódia e saem da audiência de custódia. Muitos aqui, você vê isso toda hora em São Paulo, esses caras ricos, nesses carros potentes, de milionários, andam a 200 e tantos por hora, mata um, paga fiança e sai. Essa semana um cara que, irmãos, eu vi ao vivo, eu estava trabalhando, eu vi ao vivo o cara, ele é presidente de uma das associações que roubaram o pessoal do INSS. Eu vi ao vivo, irmãos, dá gosto de ver. Ele tripudiou em cima dos deputados, tripudiou. Ele pisou em cima e bailou em cima dos caras. Decretaram a prisão do cara. O cara roubou mesmo, não dá para falar o dinheiro, eu não sei nem os números, é absurdo. Prenderam, mandou prender. Mandou prender, ele mandou o deputado calar a boca. O cara que roubou, irmãos, o cara que roubou, eu falei, eu não acredito que eu estou vendo isso. E o cara mega preparado, mega. E nós temos uns deputados rastaquera, uns cara que não sabe nada, rastaquera. E ele bailou em cima dos deputados. Mandaram prender, prendeu. De madrugada, 1, 2 da manhã, 5 conto. Fiança e vai embora. Tudo certo. 5 conto, 5 mil. O cara roubou o seu número, mas é um absurdo. Nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Agora nós, enquanto cidadãos brasileiros, eu falo isso. Eu vou contar uma história para vocês, me perdoem, mas eu não vou me alongar no sermão e eu dou um jeito de cortar aqui. Eu conversei com um amigo meu, estava contando, ele é meu cliente há muitos anos, temos relação de confiança mesmo. Eu trabalho para ele há mais de 30 anos, ele é muito rico, ele é um milionário. Eu vi ele uma vez até hoje, mas nós temos uma relação de confiança. Ele confia em mim e eu confio nele. Eu liguei para ele essa semana, na segunda-feira, salvo engano, para tratar de negócio. E aí ele contou para mim, né, como que estavam as coisas e tal. E eu falei, e aí, brother? Ele falou assim, Romério, ele deve ser um cara de uns 70 anos, nem sei. Nós temos que aprender a eleger aqueles que nos representam, porque nós não sabemos. Ele está dizendo no geral, né? No geral, nós não sabemos. Ele dizendo, e eu concordo com ele. Nós, meus irmãos, não estou aqui para politizar e nem posso, mas eu também não posso ser omisso, enquanto eu posso falar e nós podemos falar, que vai chegar um tempo que possivelmente nós não vamos poder falar mais. Prenderam um pastor, ou pelo menos levaram para um negócio recentemente, das maiores vozes. Eu discordo de quase 90% do que ele fala.
no aeroporto. No aeroporto, quando foram interpelar ele, ele não foi preso e não ficou preso. Não vou dar o nome. Eu discordo de quase 80% do que ele fala. Um dos mais proeminentes pastores do Brasil, inclusive. Ele é pastor no Rio de Janeiro, você já sabe quem é. Quando ele foi ser preso, no momento que ele foi ser preso, qual era a rede de televisão que estava lá? E por que ela estava lá? Então vocês veem que é tudo conluio, é tudo armado, é tudo arrumado. Quando é pastor, é assim que funciona. Isso é tudo, ele é só um exemplo, mas é para os outros ficarem alertas. Vocês ficam faceiros, porque o negócio, nós estamos de olho em vocês. E ele, um dos mais proeminentes, ele é um cara que tem um número assim, bruto, de seguidores nas redes sociais. Ele é pastor aqui, é pastor na América, em todos os lugares do mundo. E aí, meus irmãos, vai o cara ser caçado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, meus amados, nós somos um povo imediatista. O que é imediatista? Nós queremos a resposta para ontem. Eu quero, você quer. Então nós acostumamos a comer comida rápida, fast food, rápido, McDonald's, miojo, tudo rápido. Nós acostumamos com isso. E esse mundo, meus irmãos, que é imediatista, que você toca no seu celular, você fala com o mundo, você fala com o país, a sua voz chega aos lugares mais longínquos do Brasil, ela vai do Oiapoque ao Chuí, ela vai do norte ao sul, do leste ao oeste em segundos. E nós pensamos, é tudo assim. Irmãos, não é assim. O reino de Deus, ele é tomado à força. Não é assim. Não funciona assim. Meus amados, Deus, em um mundo que nos convida a ver, em um mundo que está te chamando para você ver, para você olhar, esse mundo está te chamando para isso, para você ver. Mas Deus, e nós aprendemos com Abacuque, Ele te chama não para você ver, Ele te chama para você crer, não ver, para crer em nome de Jesus. E nós cantamos aqui, cada vez que a nossa fé é provada, Deus, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então, se a minha fé é provada, não é para me voltar para trás. Se a minha fé for provada, é para mim avançar, seguir em frente. Não é, meus irmãos, moleza. Não tem moleza, não há moleza. É duro de falar isso para você, porque não tem mesmo. Mas a minha fé é provada, e o que eu faço? Cada vez que ela é provada, amanhã ela vai ser provada, depois de amanhã, daqui 7 dias, vai ser provada. O que eu faço? Eu estou tendo a chance de avançar um pouco mais, eu estou tendo a chance de ir rumo em direção ao Senhor, eu tenho a chance de crescer como homem, eu tenho a chance de crescer como filho, como discípulo do Senhor, e eu cresço, eu avanço para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? É isso, meus irmãos, nós fomos chamados para isso, para caminhar com o Senhor. Amém, igreja? Vai no 2, Santo Barão. E ele fala assim: permanecerei no meu posto. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que me dirá, o que ele me dirá, e que resposta terei da minha queixa. Ele fala assim: eu permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, e aguardarei para ver o que ele me dirá
E que resposta eu terei da minha queixa? Ele fala assim: eu decidi esperar, né? Mais ou menos isso. Segue, varão. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Tem versão que fala tabuinhas, né? Então, pequenas porções. E eu vou dizer por quê. O 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ele certamente virá e não tardará. Vamos repetir essa parte junto? A partir do ainda. Vamos lá, todos juntos? Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha aqui. Olha aqui. Talvez seja uma resposta para o seu coração. Presta atenção. Abra os ouvidos espirituais. Deus pode estar falando com você aqui. Ainda que demore, espere. Esperar, meus irmãos, é duro, é bruto. O tempo de espera não é fácil, mas a promessa dele é: certamente ele virá e não se atrasará. O outro, varão. 4. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Guarda esse versículo, a última parte dele. Vamos lá, todos juntos? Mas o justo viverá por sua fé. Mais uma vez, mas o justo viverá por sua fé. Então, meus amados, ele havia se colocado diante de Deus e cobrado respostas dele. Nós lemos o capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor? Ele cobra respostas. Aqui muda. Ele mudou completamente. Um cara que chegou bravo com Deus, houve uma transformação aqui no coração dele. Por isso, a certeza que nós temos que Deus falava com ele. Chegou lá meio que assim: oh Deus, né? E aí? Até quando? Então, meus amados, e o que ele faz? Ele sobe à presença de Deus e apresenta suas causas a Deus. Ele mostra para ele o que ele está vivendo. A impressão aqui, meus irmãos, você sabe quando está agora lá em casa? Eu não sei, eu moro na Avenida Moraes Salles, em Campinas. Pode ser que a maioria das pessoas conheçam onde é. Eu não sei o que acontece lá. Eu não sei também o nome disso, mas eu tenho orado muito por eles, mas muito mesmo. Tem esses caras que colocaram os escapamentos desse tamanho no carro. E ali na rua, na frente do meu prédio, é o lugar deles instalarem um negócio. Rapaz, tem dia que dá cada tiro, que parece que você nem sabe o que é. E quanta oração por esses caras. E moto, essas bicicletas que chamam de pernilongo. Tem também, aqui, lá em Campinas tem isso, irmãos. Lá em Hortolândia e em Sumaré eles chamam de pernilongo aquilo. Deve ser mesmo, um pernilongo que não é de Deus aquele. Aí eles passam e descendo, né, a Moraes Salles. Irmãos do céu. E é final de semana. Dia de semana eles são tranquilos. Devem estar tudo dormindo. Acorda final de semana e desce. E moto e carro. Eu não sei se é porque eu estou envelhecendo. Todo mundo que chega lá em casa fala assim: ô pastor, como é que você consegue morar nesse lugar, cara? E não era desse jeito. Hoje faz barulho demais. Mas eu vou falar um negócio interessante. Eu não lembro que em algum lugar aí que nós fomos viajar aqui, e eu fui, vocês acreditam, por conta do silêncio eu não consegui dormir? Aí mudou, né, sabe quando você vai dormir na roça, que é só grilo e coruja? Eu falei: rapaz do céu, cadê o barulho lá de casa? Aí isso é estranho também.
Mas eu gosto desse silêncio, é melhor. Você dorme melhor. Ainda mais eu que sou campeiro, como diriam os gaúchos. Então, meus amados, e ele fala assim, por que eu estou falando isso? Nós precisamos colocar a causa nas mãos do Senhor. O profeta, ele se afasta do ambiente conturbado, do barulho, das muitas vozes, e ele busca esse lugar de sossego. Volta o 2, ele vai buscar esse lugar de sossego. Então o Senhor me respondeu, ele fala, porque ele parou para ouvir Deus, e parou para falar com Deus. Escreva certamente, claramente, a visão em tábuas para que leia facilmente. Escreva num lugar que você lê facilmente. Então, meus amados, ele sai do ambiente turbulento e ele vai buscar esse lugar. Então ele está dizendo, escreva. Escrever para quê? Para ser lido e para ser transmitido. Não é para ler, você lê e transmite. Você lê e ensina, você lê e vai para frente. Então, meus irmãos, a visão, ela vai anunciar que o soberbo vai perecer, mas o justo vai sobreviver à crise, porque o justo, ele vive pela fé. Amém, igreja? Vamos todos juntos? O justo vive pela fé. De novo, o justo vive pela fé, e vive pela fé. Irmãos, tem hora que o chicote estrala. Nós precisamos, esse é o princípio ensinado para Abacuque, desligar-se do problema e descansar-se. Ou descansar-se é bom. Nós devemos desligar do problema e descansar em Deus. Devemos descansar naquele que tudo pode, naquele que tem todo o poder, naquele que sustenta o universo com a sua palavra. Vai no 3, varão, 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama, trema diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, olha que top, na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas o nosso tempo. Na sua ira, lembra-se da misericórdia. Que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa. Nós poderíamos fazer a leitura desse versículo ali a partir do realiza como um ato profético sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre a geração, nossos filhos, nossa família. Em nome de Jesus. Eu ia falar para você curvar a sua cabeça para nós lermos ele, mas não dá, né? Como é que você vai ler de cabeça baixa? A não ser que você conheça todo ele, não tem jeito. Mas vamos todos juntos. Seja uma voz profética sobre a sua vida, seja um ato profético sobre a sua vida, seja um ato profético sobre a tua família, seja um ato profético sobre essa cidade, sobre esta igreja, sobre nossa igreja, em nome de Jesus. Irmão, e deixa eu te falar uma coisa, se você crê, amém. Se você não crê, não precisa falar também não, porque é para Deus. Nós não estamos aqui para falar nada para ninguém. Eu não estou aqui estou aqui por causa de Deus, irmãos. Obviamente que eu tenho responsabilidade com você, mas você fala se você crê, se não crê, deixa para quem crê, né? Vamos dizer assim. Vamos lá juntos. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faz que sejam conhecidas em nosso tempo. Até aí. Que Deus, meus irmãos, nos dê esse privilégio. O profeta agora, ele está extasiado com a glória do Senhor. Agora vejam vocês, você está vendo que aqui está tendo uma crescente, ele está subindo. Ele chega, ele questiona Deus, ele vai lá para o capítulo 2, ele começa a ouvir a revelação e ele fala,
o justo viverá pela fé. Eu vou escrever isso aqui. É como se ele fizesse um outdoor e publicasse tudo lá, o que Deus falou com ele, mas não eram tabuinhas, e ele escreve as porções ali, e ele fala: lê isso e viva isso, aplique isso na sua vida. Então está subindo. Ele orou, ele consagrou a vida dele, ele falou: vou subir, vou esperar em Deus. Olha aqui, ele está subindo. Então, meus irmãos, o crente, ele quer resposta, ele quer ver o agir de Deus, ele quer ver isso, ele quer ver aquilo, ele quer ver aquilo. Ele fica igual, quietinho lá. Oh céus, ó Pai, ó vida, ó que dureza. Brother, vira essa chave na sua vida, vira ela e muda as suas atitudes. Temos dito isso aqui. Então, meus amados, ele gradualmente ele está subindo a sua adoração. Naquele momento da história, naquele momento, a leitura do profeta, ele conclui: o meu entorno colapsou. Colapsou. O negócio está ruim. Mas pensa num trem ruim. Agora, a diferença, você enxerga também. Muitos aqui eu sei que enxergam, outros não. Eu sei, meus irmãos, que tem gente que eu não sei se é um tipo de autodefesa, são aliados ao que acontece ao seu entorno. Ele não enxerga, ele não vê isso. Se você conversar com uma pessoa, ele vai dizer assim: não, moço, o trem é top. Sabe, o cara que levanta, dorme, todo dia com o passarinho verde, acorda com ele, dorme com ele, feliz da vida, felizão. Mas às vezes é um aliado à realidade do seu entorno. Irmão, será que não dá para ver o tanto de suicídio, o tanto de prostituição, de divórcio, de o que mais? De desemprego, de baixos salários, de coisas caríssimas? Ou isso é em outro país ou é por aqui mesmo? De doenças. Agora, meus irmãos, ele não se entrega a circunstâncias diversas, mas ele muda de atitude. Ele fala assim: eu estou vendo tudo isso, o mundo colapsado, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amanhã você vai começar uma nova jornada, não sei onde, com a sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não sei onde. Não se prenda às circunstâncias, não se prenda às dificuldades, porque o justo viverá pela fé. Amém, igreja? Vamos para o encerramento. Vamos lá no cântico do Abacuque 18 e 19, 3, 18 e 19. Ele está terminando o livro aqui, e eu terminando o sermão. Ele fala assim, 18, né? Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei. Oh, gente boa, não está aqui, mas volta o 17. Aleluia. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra das azeitonas decepcione e os campos não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, o que eu vou fazer? Eu vou ficar bravo, eu vou ficar daquele jeito. Agora vocês conheçam um mineiro arretado, ou conheça um profeta arretado. Não, moço, você não faz isso não. Não faz isso. Ele fala assim: faltou tudo na casa dele. Faltou ovelha, faltou azeitona, faltou boi, faltou tudo. É assim que você faz? Gente, essa semana eu estava pensando nisso. É ruim demais. Eu lembro quando eu financiei cesta básica.
Nós íamos, eu e os meus amigos, para comprar cesta básica quando eu era solteiro, em Campinas, recém-chegado. Mas ainda bem que eu tinha como financiar, porque muitos nem isso. Eu financiava, nós pagávamos parcelado. Você sabe o que é você comprar já devendo para comer o negócio? Devendo. Cascar não dava, salário ruim. O hominho, o nosso patrão dava aqueles valezinhos de ônibus. Você pedia aumento, ele dava passe de ônibus. Eu falei, cara, eu estou aí com fome. O cara dava passe de ônibus. Eu falei, se vira que se passa aí, troca ele em algum lugar que vai dar bom. É isso aí, irmãos. Eu olhava a perspectiva do meu futuro, pensava na minha mãe. Eu era solteira à época. Eu vou me casar com quem? Eu estou aqui nessa cidade sem... Eu não conheço nada. Só os meus amigos. Eram amigos meus e são até hoje. Mas totalmente desconectados da realidade do Evangelho. Era só farra, dia e noite, apesar de não ter grana. Que eu já contei isso também. Você pode não ter dinheiro para comer, mas toda hora chegavam lá e falavam assim, rapaz, tem uma farra ali, vamos nela. Mas não tem dinheiro para comer, mas o cara vai na farra. Era assim comigo, irmãos. Eu não estou falando de trem que eu não sei, não. Você está falando isso é comigo, pastor? Não, é comigo. Vivi isso. Não tinha perspectiva. Mas também não conhecia Jesus. Então sem Jesus é essa, desculpe a expressão, é essa tristeza, é lamentação, é choro, é saquetel furado, é infidelidade. Sem Jesus é isso. Sem Jesus você não vê prosperidade na sua vida, em nada. É uma cortina de fumaça, como é a política do Brasil hoje. Eles jogam uma cortina de fumaça, todo mundo fala assim, agora vai, uhul, resolveu. Daqui a pouco, voo de galinha. É igual elevador. Sobe 10, como é que é? Igual elevador, sobe 10, cai 5. Sobe 5, cai mais 4. Nunca vi coisa parecida. Nunca vi. Não tinha perspectiva, olhava para tudo aquilo. Agora eu falo assim, eu vi tudo isso, mas contudo, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então não é político A, não é político B, não é eles, meus irmãos. Isso aí não adianta, você precisa confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu tenho preocupação? Tenho preocupação. Irmãos, as grandes corporações, eles estão pouco ligando com o que está acontecendo no Brasil, no sentido que amanhã, para eles trancam uma empresa aqui, do mesmo jeito que eles trancam aqui, eles abrem lá, em qualquer lugar do mundo, e o mundo quer eles. Aí na hora de votar eu falo assim, não moço, isso aí não tem nada a ver, não. Nós somos o país que mais perdemos investimento na história, no momento da história, mais perdemos investimentos. Não quer dizer nada isso aí não, pastor. Prega a palavra, varão de Deus. Eu estou pregando a palavra e te ensinando que você precisa olhar e ter um olhar crítico, pedir para Deus te dar unção, sabedoria, graça, para você entender isso. Porque para entender, irmãos, até quando? Até quando? E ele fala assim, o Deus, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O 19, varão. E vamos terminando. O soberano, o Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo e me faz andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então é um louvor. Então, meus amados, o profeta, ele começa chorando, mas o profeta termina adorando. Eu quero dizer a você, esse é o convite do Senhor para as nossas vidas hoje. Você pode até ter começado chorando, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai terminar adorando em nome de Jesus.
A confiança do profeta não era na provisão, a confiança do profeta era no provedor. O recurso da terra, ele pode falhar, e falha, varão, e falha, mas o de Deus nunca falha, e não vai falhar nunca. Amém, igreja? Então, Abacuque, em meio à insegurança, incerteza, ele decide: eu vou confiar em Deus. E essa, eu creio, é uma boa decisão para a sua vida hoje. Diante das incertezas, do colapso do mundo, e eu estou careca de saber tudo isso aí, varão, pastor, sei tudo isso aí, você não precisa nem repetir isso para mim, que eu sei, eu estou ligado no movimento. Ó, que bom. Mas eu quero te dar esse conselho: neste mundo colapsado, nesse mundo de incertezas, a única decisão a ser tomada é: entregue tudo a Deus, entregue tudo ao Senhor, entregue tudo àquele que pode resolver o problema da sua vida. Amém, igreja? É a única decisão. E eu te pergunto, e quando eu estava escrevendo, eu fiz desse jeito, e Deus sabe por que eu escrevi. E ele fala assim, falei assim, né? O que te aflige hoje o seu coração? Qual é a aflição do seu coração? Quais as suas preocupações? Quais as decisões, ou qual a decisão a ser tomada hoje, amanhã, durante a semana? Qual atitude foi do profeta quando tudo faltava para ele? Aparentemente tudo faltava. Eu disse aqui para vocês, parece que tudo falta. O que vai ser? Inconformismo, revolta. Estou revoltado agora demais da conta. Ó, varão, eu também me indigno com muita coisa, e já abri meu coração aqui com vocês. Eu tenho o coração assim, aberto, escancarado. Você só não me conhece se você não quiser, que eu falo tudo o que eu vivo praticamente, tudo. Meu coração é aberto, não tem esconderijo aqui, tem nada aqui que eu não falo. Hoje eu contei até para minha mulher um trem de ontem. Eu estou vendo uma série, acabou a série, fiquei dormir tarde. Ela falou: ô, varão, vamos dormir? Falei: não, eu não tenho paciência, série para mim é uma doidura. Eu não tenho paciência com aquilo, eu não posso ver. Aquele trem não é para mim, é para outra pessoa. Eu quero ver o fim. E aí o que acontece? Você vai ver o fim, o que você vai fazer? Maratonar, não é que chama? Palavra bacana. Aí eu vou maratonar. Só que, varão, não é nada disso que você vê. Eu tenho certeza absoluta. Olha o nome da parada: 1888. É para gente nova mesmo, como eu. 1888. Uma história brilhante. Não sei quando fala assim, imagens maravilhosas. Eu não aguentei, falei: bem, esse trem vai terminar ruim. Falou: será? Falou: vai, mas eu vou dormir então. Falei: boa viagem, eu vou acabar com esse troço aqui. E fiquei lá até, mas olha o meu horário de olha, tarde, 00:30. Acabou isso aí. Aí eu contei para ela hoje, falei: bem, ela estava tomando café, ela já tinha tomado, eu levantei bem mais cedo. O negócio terminou ruim mesmo. A moça morreu. E morreu quase todo mundo, não sobrou ninguém. Mas eu vou te contar, o negócio é bom. Eu confundo filme com série. Mas eu falei assim, no final, eu falei lá que tinha crente, né, muitos crentes. A colonização americana, diferente da nossa, ela foi feita por cristãos. Então a colonização americana, ela é muito interessante. A história americana é muito interessante, porque sempre houve no meio daquilo os crentes para dar a direção, e sempre os crentes deram a direção. E eles falam as frases que eu falo até hoje, elas são o impacto na América, né? Aí uma das frases eu falei para a Rosana, o cara falou assim: os imigrantes nesta terra não são bem tratados. Preste atenção, 1888.
88. Então, e você sabe, muitos, imigrantes se dão muito bem, outros não, porque é pesado para eles lá, é duro. O começo de todos os imigrantes, pesado. O pastor da Rosana, acho que foi da Sandra também, salvo engano, ele saiu daqui, engenheiro, bem arquiteto, cara rico, de nome, sobrenome, sobrinho do pastor Walter, do fundador da igreja. Eles foram para os Estados Unidos, Dallas, estão até lá hoje, mais de 30 anos. O primeiro trabalho deles, qual foi, bem? Você não lembra, né? Faxinar prédio comercial. Era engenheiro aqui no Brasil, do bom, arquiteto, não sei. É brabo, irmãos. Mas eu volto aqui, a mocinha morreu, ela levou uma flechada de um índio e vai morrer, lá no final. Irmãos, mas eu chorei, contei para ela, eu falei assim, bem, o negócio é triste demais aí. O pai daquela menina, o jeito que ele cuidou dela, ele amava a menina, mas quando foi terminar, ele falou assim, o desejo dela era ir para as montanhas. Como que você quer terminar? Ela falou assim, eu quero terminar nas montanhas. Ele pega um cavalo e leva, ela deixa a mulher, larga o outro filho e vai embora. Eu não estou dando spoiler, são 10 capítulos. Aí chegou, ele falou assim, um frio nas montanhas, ele fala assim, você quer, falou para a menina morrendo, 19 anos, você quer um cobertor? Ela falou assim, para o pai. Olha, isso aí para um pai, irmãos, para quem viu todo o enredo, ela falou assim, não, eu não quero cobertor, eu quero que você seja o meu cobertor. Deus falou comigo demais aquela hora ali, meus irmãos. Deus falou demais, porque tem uns pais, meus irmãos, que é só a graça de Deus, só a graça. E eu vi aquilo tudo e vi, o cuidado de Deus. E quando nós lemos a palavra e fala assim, como é que é o termo, o louvor, meus irmãos? Debaixo das suas asas, como é que é? Não, debaixo das tuas asas, não sei, é do Kleber Lucas. Deus cuida de mim, das tuas asas, cuida de mim. E é isso aí, é o cuidado do Pai. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Eu terminei aquela série triste, eu pensei que eu não ia dormir. Ainda por cima, na hora eu fui escurecer o nosso quarto, fechei o quarto da filha e o quarto do filho. Aí você vai no quarto do filho vazio, vai no quarto da filha vazio. Falei, eu não vou dormir, vai dar ruim. Ainda bem que eu tinha tomado um chá meio brabo assim, para dormir mesmo. Chá brabo, você sabe o que é, né? Tem lá no mercado, chama calminho, soninho, bom sono. Esse aí, o varão conhece. Bom sono, é camomila com maracujá, com coiseira, mistura aquilo tudo e é isso aí. E Deus na causa, né? Aí você dorme. Meus amados, em um mundo colapsado, o que fazer? O que fazer? O cântico do profeta não foi por conta das mudanças circunstanciais, não é para isso. É crente, meus irmãos, que adora quando o trem está tudo bom, quando a motocicleta não fura o pneu, quando a conta do banco está rechonchuda, quando tudo está bom. Não, o cântico dele não é isso. Ele falou assim, acabou tudo, não tem ovelha, não tem azeitona, não tem vaca, não tem nada. O que você faz? Adora, aleluias. Amém, igreja? Faltou tudo, mas eu adoro. Faltou tudo, mas eu engrandeço a Deus. Mais um. Eu sou muito crítico há muito tempo com música. A música gospel, música evangélica nossa, no meu entendimento, para o meu gosto, é
ela precisa melhorar muito. Da mesma forma, eu tenho ouvido uns hinos que a Rosana fala assim: quem é esse? Que ela nem sabe quem é. É trem velho demais. Eu falei que o sobrinho da Eliette, qualquer dia nós vamos trazer ele aqui. Ele e o Carlinho, Charles e Carlinho. Aí sim, nós é raizão, sabe? De 30 anos atrás, 40. E o que você falar com ele, qualquer repertório ele sabe. Dirigente de coral, bênção. Então, meus amados, e louva por conta da circunstância, porque está tudo bem. Mas você acabou de ler, nós acabamos de ler, acabou tudo os negócios da casa do cara. Eu não quero que acabe para você não, irmão. Eu quero a tua prosperidade, eu quero ver a tua bênção, eu quero ver você feliz, eu quero ver você com grana para você ir, para você viver legal. Quero, irmãos, eu oro todo dia para isso, eu quero. Mas, irmãos, se algum dia acontecer alguma coisa, não deixe de louvar a Deus, não deixe de glorificar a Deus, não abandone a fé, não abandone os da comunhão, não abandone os do caminho, não abandone, não faça como o mundo faz, viva para glorificar o nome do Senhor. Quando o Senhor vai à nossa frente, vai ser diferente, vai dar certo. Amém, igreja? Vai dar certo em nome de Jesus. Amém, igreja? Spoiler. E para parecer que vai terminar. E vai. Eu tinha terminado, eu estava cansado demais hoje. Eu acho que de tanto ler desde ontem, eu fui tomar banho e falei: bem, está machucado aqui, o que é isso aqui no cotovelo? Dor de cotovelo, né? Ela falou: está raspado aí mesmo, coleguinha. Acho que de ficar assim em cima da mesa, aí vai indo, machuca. Tem que aprender a mexer até com isso. Mas eu, muito tempo. Falei: bem, eu estou cansado demais. E vocês têm uma mulher comprometida com o que ela faz, é minha mulher. Então vai dando hora, ela arranca a metralhadora do armário e fica: vamos, moço. E eu lá daquele jeito, né? Um bom mineiro. Ela: vamos, rapaz. Porque ela tem compromisso. Ela está certa, irmãos, 100%. Horário. Nós falamos isso aqui. Se nós ensinamos, como é que eu ensino uma coisa e faço outra? É ou não é? Eu falo: nós temos horário. Ah, então, horário. Ela, horário, moço. Então ela vai para cima. E com as crianças é a mesma coisa. E toda a vida foi assim, irmãos. E sem problema. E nós louvamos a Deus por isso. E queremos fazer com excelência tudo que fazemos. Amém, igreja? Aí eu falei: bem, me dá 15 minutos. Eu estou moído. Eu vou deitar 15 minutos. Não dá tempo, varão. Falei: dá, não dá. Aí quando eu deitei, eu acabei de pôr a cabeça no travesseiro, o Senhor falou comigo. Levantei de novo, voltei para o computador, mudei o sermão. Não mudei na literalidade, não mudei. O final dele eu mudei. Eu deitei, mas eu não ia dormir, não dava nem tempo. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo, né? Quantos antes de nós passaram por tudo isso? Muitos filhos de Deus passaram por fases ruins, verdadeiros colapsos. Muitos. Você acha que é só você? É só o nosso tempo? Não é, não. Ou lembra dos nossos antepassados. Lembra dos que, pode falar 100 anos atrás, na igreja brasileira mesmo. Muitos, e eu cito alguns. Você conhece a história de Moisés, do José, do João Batista, de Daniel, de Ruth, de Ana, de Gideão, de Paulo, de Davi, o próprio Jesus, antes de você, antes de nós, antes dessa igreja existir, antes de ser projetada esse dia, quantos? E o que aprendemos lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:34, sabe o que eles fizeram? Eu estou citando alguns, obviamente eu poderia citar muitos outros. Essa parte do versículo ele fala assim, sabe o que eles fizeram? Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, é isso que o Senhor falou comigo. Eu levantei correndo e falei: escrever de novo. Da fraqueza
tiraram força, ou tiveram lutas, dificuldades grandes, gigantes, colapsos, em todos os aspectos, muitos mortos. Você já pensou um cristão vendo o irmão dele, irmão de fé, sendo morto, queimado em praça pública, pelos Césares? Quantos não foram em Roma? E a igreja continua de pé, e aleluias. Então seja um crente corajoso para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Seja uma igreja que não recua, mas que avança para a glória do Senhor. Amém, igreja? Por isso nossa confiança definitiva, ela deve estar em Cristo, o nosso Senhor. Meus amados, o mundo colapsa todos os dias, mas Jesus não perdeu. Jesus é a nossa esperança. Amém, igreja? Ele deve ser a sua esperança. O Moisés, se coloque de pé em nome de Jesus, para parecer que vai acabar, e vai acabar. É bom ficar de pé um pouco. Moisés foi um dos maiores protagonistas do Velho Testamento, talvez o maior. Ele foi protagonista da igreja, aspas para a igreja, sou eu que estou dizendo, porque você sabe que nós não tínhamos igreja constituída como temos hoje no Velho Testamento, e até no Novo demorou para ser constituída. Então, aspas para a igreja. E ele vai caminhando, ele sofre muito, mas ele também vê muitas vitórias. Ele vê Deus face a face, ele vê a glória de Deus, ele vê o mar se abrir, ele vê o Jordão se abrir. Ele não vai à terra prometida, mas ele vê coisas extraordinárias. Moisés é um exemplo, um símbolo para nós, os cristãos, do homem que começa na presença de Deus e termina na presença de Deus. Muitos começam bem, mas terminam muito mal. Muitos começam com Deus, mas terminam sem Deus. Muitos começam no fogo, mas terminam no gelo. Muitos começam com suas casas cheias da glória de Deus e terminam com as casas cheias de bebida, de droga, de prostituição. Muitos, ouvi recentemente um menino que nós acompanhamos, convertido na igreja de Campinas. O pastor de lá me contou, que é nosso amigo. Ele disse assim: esse fulano hoje voltou-se para o espiritismo. Muitos. Moisés é o símbolo do que não fez isso. Ele continuou com Deus, continuou seguindo Deus, continuou obedecendo a Deus, e ele vai terminar o seu ministério ali mais ou menos em Êxodo capítulo 34. O grande protagonista, eu vou dizer igreja, aspas de novo, do Velho Testamento. Sabe o que é que ele vai dizer? Senhor, mostra-me a tua glória. Nós precisamos, meus irmãos, de ter essa convicção nas nossas vidas, que sem a glória do Senhor, sem o toque dEle, sem a direção dEle, sem a bênção dEle, nós não vamos a lugar nenhum. E é nesse texto que Moisés fala para Deus mesmo: se o Senhor não for conosco, nós não iremos a lugar algum, se o Senhor não for. E esse deve ser o seu papel, o meu papel. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Todo dia da tua vida, todo dia da minha vida, nós possamos fazer isso. Olhe para Jesus, olhe para Ele. Lembre-se daquela sexta-feira à tarde, onde Ele foi ali crucificado, junto de dois malfeitores. Foi pregado ali, foi colocada uma coroa de espinhos sobre Ele. Ele foi pregado, sangrou até morrer, na pior morte que poderia existir. Era a pior condenação da época.
E Ele morreu numa morte substitutiva. No seu lugar, Ele morreu. E que você seja abençoado e lembre-se disso. Lembre-se de Jesus, que foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo não segurou, o domingo veio. O mundo não, nossa história não terminou numa sexta-feira. Nossa história, ela recomeça em um domingo, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo à destra do Pai e Ele nos aguarda. Louvado seja o nome dEle. Tenha esperança, gente boa. Tenha esperança. O mundo pode estar colapsado. O que eu vou fazer? Eu estou te dando a dica. Creia em Jesus. Busque a Jesus. Busque o eterno. Com força, sem força, triste, com alegria, com dinheiro, sem dinheiro, com picanha, sem picanha. Busque a Deus. Com salmão, sem salmão, busque a Deus. Em nome de Jesus. Está ficando com fome já, né? Eu também. Vamos orar. Curva sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai.